Roberto Baggio, de cabeça baixa, a imagem de um homem que parecia ter morrido em pé. O pênalti perdido, o silêncio ensurdecedor e o sonho de uma nação inteira despedaçado no sol escaldante da Califórnia. Por décadas, esse único frame assombrou o legado de um dos maiores gênios da história do futebol. Mas e se esse momento de fracasso brutal for, na verdade, a maior prova do seu heroísmo divino? Olá, seja muito bem-vindo ao Sem Clubismo Futebol Clube. Eu sou Marcelo Fontenla, aqui nós olhamos para a história do futebol com profundidade. E hoje nós vamos reabrir as páginas de 1994, já que estamos em clima de Copa do Mundo, para entender por que o mundo errou ao julgar a dor de um homem que desafiou o impossível. Mas antes de mergulharmos nessa jornada épica, um aviso muito importante. Se você já acompanha o Sem Clubismo e confia no nosso trabalho, deixe o seu like agora mesmo para apoiar o canal. Agora, se você acabou de cair de paraquedas por aqui, não precisa dar o like ainda. Assista essa história até o final e se esse vídeo realmente tocar você e entregar valor, você decide se nós merecemos a sua inscrição e o seu joinha. Combinado? Para compreender o tamanho daquele erro final, você precisa primeiro compreender a brutalidade da jornada. A Copa de 1994 foi um cenário cruel. A Itália, apesar do seu elenco monstruoso, era uma equipe sem alma, perdida taticamente, sufocada pelo calor americano e arrastando-se à beira de uma eliminação humilhante na primeira fase. Faltava coesão, faltava identidade, faltava esperança. E foi exatamente aí, no momento mais sombrio da seleção, que um homem decidiu que não deixaria sua pátria desmoronar. Roberto Baggio chamou o destino para si. A partir das oitavas de final, o que o mundo testemunhou não foi um time jogando, mas sim uma força da natureza encarnada. Baggio se transformou em um exército de um homem só. Contra a Nigéria, com a Itália sangrando e a minutos de eliminação, ele tirou um empate dramático da cartola e buscou a vitória na prorrogação. Ele estava quebrado, ele jogava com uma dor insuportável, com a coxa gritando a cada arrancada, mas ele se recusava terminantemente a ceder. Nas quartas de finais contra a Espanha, ele conjurou pura magia, um gol nos minutos finais que parecia escrito por deuses. Na semifinal contra a Bulgária, ele entregou uma aula magna de brilhantismo, anotando 2 gols de tirar o fôlego e arrastando sozinho o seu país para a grande final. Foram 5 gols em 3 jogos de mata-mata. Roberto Baggio não estava apenas jogando futebol, ele estava carregando o peso de milhões de italianos nas costas. Ele era, de forma incontestável, o dono daquele torneio até aquele momento. Ele chegou ao Rose Bowl exausto, ainda sofria com as dores de uma lesão e após 120 minutos de uma batalha dolorosa sob o sol escaldante de Pasadena, o placar não saiu do 0-0. O destino exigia os pênaltis. E naquele instante sagrado, depois de tudo que havia dado, depois de cada gota de suor e sacrifício, o peso da jornada impossível repousou sobre os seus ombros. Ele deu o passo à frente, a bola subiu, o mundo inteiro prendeu a respiração e ali, uma vida inteira de genialidade foi para os críticos rasos ofuscada por um único e doloroso erro. Mas aqui está a verdade que a história tenta esconder. Apenas os corajosos dão esse passo à frente. Apenas os verdadeiros heróis assumem o peso de uma responsabilidade desse tamanho. E até os maiores de nós ainda são humanos. Roberto Baggio nunca perdeu aquela Copa do Mundo para a Itália. Ele levou a Itália até a final daquela Copa do Mundo. Ele desafiou a lógica da dor, desafiou a medicina com a recuperação da sua cirurgia no joelho e desafiou todas as expectativas do planeta. O seu legado eterno não pertence àquele erro, mas sim aos momentos de pura poesia que ele desenhou nos gramados. Ele foi e sempre será um herói imortal. Se essa história arrepiou você e te fez ver o futebol de uma outra forma, o meu muito obrigado por ficar até aqui. E agora eu falo com você, que é novo no canal. Se esse conteúdo dramático e profundo mereceu o seu respeito, inscreva-se no Sem Clubismo Futebol Clube, compartilhe esse roteiro com aquele seu amigo que ama grandes histórias do futebol e comente aqui embaixo. Para você, Baggio em 94 foi a maior atuação individual da história das Copas? Ou o Romário ainda está à frente dele naquela Copa?
gente se vê no próximo grande capítulo aqui no Sem Clubismo Futebol Clube. E até já!